Agora a gente segue no Rio de Janeiro, vamos falar do Mengão. O Mengão entra em campo amanhã pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Mas a gente vai falar sobre mercado da bola, sobre Wesley, hein? Lateral que está na pré-lista ali do Ancelotti, mas teve uma queda de rendimento. Vamos ouvir o Filipe Luís depois da partida, o que ele disse sobre o Wesley? Esse é o braço. Esse é o braço, não é o Filipe Luís. Tá, não existe. Sempre durante, e mais aqui, com 80 jogos sem tempo de descanso, com uma pressão absurda, todos eles vão oscilar. E o Wesley tem 21 anos, né? Então é normal ele passar por esses períodos de oscilação, mas é um menino que gosta de treinar, que gosta de escutar. Viveu um ano muito intenso ano passado, esse ano foi convocado para a seleção, então imagina como é que não deve estar um turbilhão na cabeça dele, tudo acontecendo, com o mercado europeu especulando o nome dele, e a gente tenta blindar o máximo possível para que ele possa performar. Hoje eu já gostei muito mais do jogo dele, já achei que ele fez um bom primeiro tempo, e depois, como toda a equipe baixou, o jogador ele baixa junto, né? Se o nosso time está errando tecnicamente, se baixa um pouco a qualidade, todos eles baixam o nível. Então, junto com a equipe, ele acabou baixando, mas hoje eu já gostei mais do Wesley, e com o tempo ele vai retomar as grandes atuações que ele estava tendo. Aí o Filipe Luís, então, falando sobre essa queda de rendimento do Wesley. Vou ouvir o Braz já, mas quero levantar aqui para o Hernanzito. Hernan, a gente já falava, né, de quanto ele seria um jogador que atrairia olhares na janela do meio de ano. Tem inclusive um super mundial aí pela frente, que ele pode se valorizar ainda mais, se é que ele não vai ser vendido até lá. O Flamengo quer muito, até porque, né, quer fazer contratações também, então o dinheiro seria muito positivo. O clube imagina que possa vender o Wesley agora, ainda mais aí com convocação para a seleção. Teve um 2024 muito bom, né? Foi para a seleção brasileira, chegou a ser titular da seleção brasileira no jogo contra a Argentina com o Dorival, aquele jogo que culminou na queda do Dorival, mas ele foi titular porque havia entrado muito bem contra a Colômbia. Agora teve uma queda, mas ainda assim está no momento de alta. Pode acontecer uma negociação antes do Mundial, mas o Wesley vai jogar o Mundial pelo Flamengo. O Flamengo não topa vender e se desfazer e ir para o Mundial sem o Wesley. Não tá no o Flamengo não cogita isso. É um jogador que teve o seu contrato renovado, quando ele teve propostas, inclusive, muita gente dentro do Flamengo cornetava, falando tem que vender, e hoje o Flamengo chegou a recusar uma venda de 10 milhões de euros, 8, 10 milhões de euros, e não vendeu e segurou o jogador. E hoje ele está muito valorizado. O Flamengo prepara ou espera uma venda que bata 30 milhões de euros, né? Mas 30 milhões num lateral, mas é o preço que o Flamengo espera vender. Vamos colocar 25, 30, 20 para começar uma negociação, mas o Flamengo quer esticar essa corda e fazer uma grande venda com o Wesley, porque é um jogador que está valorizado, apesar da questão da queda de rendimento, que eu acho que é natural, todo mundo passa por isso. É muito dinheiro, a gente está falando aí 35, 40 milhões de euros, nossa tarja está ali 254 milhões de reais, é um caminhão de dinheiro. Ô, Braz, é nesse sentido mesmo, a sua informação vai ao encontro do que o Hernan vem trazendo, o Flamengo quer fazer uma grande venda mesmo, e essa queda de rendimento, que inclusive foi explanada aí pelo Filipe Luís, preocupa pensando nessa negociação? Eu acho que na questão da negociação, assim, não preocupa não. A preocupação é mais técnica mesmo ali, como o Filipe Luís tratou. Mas, de fato, o Flamengo conta muito com essa venda, inclusive numa questão orçamentária. Então, o Flamengo quer fazer essa venda, mas ela quer fazer nesses moldes aí que o Hernan falou mesmo. Até porque o Flamengo, por ter uma situação financeira tranquila, ele tem esse poder de barganha, né? Ele não está desesperado. E é um garoto de 21 anos, com convocação para a seleção brasileira, então ele está valorizado, embora tenha tido essa queda de rendimento. Então, assim, o Flamengo conta com essa venda, quer esticar essa corda mesmo para chegar nesses valores que o Hernan falou, e assim, vira e mexe, de fato, tem muito clube europeu sondando, já fizeram proposta, que o Flamengo recusou. O Wesley e o staff dele tem preferência pela Premier League. Então, eles têm colocado isso como preferência, então pode ser um caminho se alguma negociação avançar, mas o Flamengo
trata como a galinha dos ovos de ouro aí dessa temporada fazer essa venda. Assim... Já recusou uma proposta do Zenit, da Rússia. No ano passado. De 25 milhões de euros, que já era, né, uma grana. No ano passado, Mas, assim, é engraçado a gente falar de queda de rendimento de um jogador que está na lista do Ancelotti, que nunca viu, teoricamente, nunca viu o Wesley jogar, né? Pra você ver como ele está bem cotado, está bem na fita, né? E a tendência é que o Wesley seja convocado entre os 23 nessa primeira convocação do Ancelotti. Ele é o melhor lateral direito do Brasil hoje. Não tem muita dúvida disso. Vai montar o time, diz O Wesley que está suspenso contra o Palmeiras, tá? Não joga contra o Palmeiras. Senhor de Salque. O Wesley é o melhor lateral direito do Brasil hoje. Você pode discutir se você vai montar uma seleção brasileira que tem que atacar pela direita e ter um lateral esquerdo que prenda mais, mas ele é o melhor lateral direito do Brasil hoje. A questão é o Flamengo entender que para ser prioritariamente campeão brasileiro e da Libertadores esse ano, se ele tem que negociar ou se ele não tem que negociar o Wesley no meio do ano. O Zenit é muito pouco para ele. Hoje o Zenit é muito pouco para o Wesley. Premier League, Campeonato Espanhol, para onde ele vai não importa, mas não é Zenit, não pode ser Zenit. O Zenit não está jogando competição europeia. É muito legal morar em São Petersburgo, cidade linda e tudo mais, mas não está jogando competição europeia. Ele tem que ser lateral direito de Copa do Mundo, tem que pensar na maneira como vai para a Copa do Mundo. Aí uma outra observação só que eu tenho, mas aí é uma observação chatice minha. É engraçado como a gente é condescendente com algumas observações que nós fazemos sobre técnicos europeus, que se a gente fizesse sobre técnicos brasileiros, a gente acharia um absurdo. O Ancelotti não conhece o Wesley. Ele tem obrigação de conhecer o Wesley. Ah, sim. Não, mas eu digo assim, num primeiro momento, né, de convocação, né? Mas eu digo assim... Mas é difícil imaginar que ele conheça a fundo, né? Que ele vê ele lá no Real Madrid, que ele veja jogos do Flamengo. Gente, não adianta. Os técnicos gringos não assistem futebol brasileiro. Os caras não sabem o que acontece aqui. É diferente, por exemplo, de um sul-americano, um Bielsa, que quando foi sentar com o Palmeiras, com São Paulo, com o Santos, sabia tudo, inclusive da base. Tem a famosa história do Lianco, que era de Cotia, e ele apontou para o Gustavo de Oliveira, que era o executivo na época, apontou e falou assim, esse zagueiro, Lianco, ele vai ser craque. Ele vai jogar em time grande da Europa. E errou. Errou nada, tá no Galo, PVC, eu acho que ele joga muito. Ele subiu o patamar. Eu acho que ele joga muito. Eu também acho que ele joga muito. Eu acho que ele joga muito. Eu acho que ele joga muito, mas para ser craque ele tem que cometer um pouco menos de falta e ter um pouco menos de... Ele pode ter um pouco mais de cabeça no lugar. Tomar um pouco menos de cartão, exatamente. Ele pode ter um pouco mais de cabeça no lugar. Ele é muito bom, mas ele não é craque porque falta esse cuidado... Mas assim... Mas foi além de jogar num grande da Europa, ele já passou o patamar. Quando o Klopp vira lá da Europa e diz, no Brasil, eu sei que se troca mais de técnico do que de roupa íntima, ele está falando com conhecimento de causa. Então, mas beleza, mas ele não vai saber no detalhe como é que joga o Wesley, se ele é ofensivo ou defensivo, mas ele tem que saber quem é. Um técnico como o Ancelotti não saber quem é o Wesley no detalhe, eu vou chegar no Ancelotti e perguntar assim, o que você acha do Wesley? E ele vai responder com detalhe. Não, eu vou dizer, vou olhar direitinho para te responder. Mas quando a gente pergunta para o Dorival Júnior o que ele acha do João Pedro, Alexander Arnold, e tem que saber do Alexander Arnold, mas e não saber responder, eventualmente, também é um erro. É erro dos dois lados. A gente tem que saber, ninguém tem obrigação de saber tudo. E todo técnico de alto nível tem obrigação de conhecer o mínimo sobre o que está acontecendo em cada lugar do mundo. Esse seria o ideal, né? Nem sempre o ideal. Nem sempre nem aqui nem lá. Pois é. Falando em ideal, o Flamengo não terá um time ideal amanhã contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Brás, é o momento de rodar o elenco e poupar jogadores? O Flamengo tem jogo decisivo aí pela Libertadores na semana que vem contra o Deportivo Táchira. Precisa garantir aí uma boa colocação na Libertadores para chegar às oitavas. Tem jogo importante contra o Palmeiras, concorrente ali pelo topo do Brasileirão. Palmeiras que abriu 4 pontos de vantagem aí diante do Flamengo. Então, esse jogo, nesse momento, não sei se falar segundo plano é uma boa expressão, mas realmente é um Flamengo que vai poupar. E pensando nesses desfalques todos, né, o time sentindo muito a falta, teve o Gerson, teve a Arrascaeta, eles voltam agora, e a gente pode falar que Alan, Pulgar, Dela Cruz, que sofreu a lesão ontem, infelizmente não é cirúrgico, mas ainda não sabemos quando volta, enfim,
uma lista de desfalques que esse Flamengo tem. Como que Felipe Luiz vai lidar com tudo isso amanhã? Então, Luísa, além dos desfalques pela questão médica, né, como você falou, o Pulgar, o Alan, o Plata, que já está há um tempo, ainda não tem previsão de retorno, agora o De La Cruz. Sim, ele vai poupar jogadores, principalmente, agora que a expressão na moda, né, o controle de carga. E alguns jogadores já tanto se desgaste. Eu apostaria ali na dupla de zaga ali, que está bem desgastado já, o Ortiz e o Léo Pereira. Assim, é certo que o Danilo já vai ser titular amanhã na zaga. Agora, vamos ver se ele vai poupar os dois Léos, né? Aí ele formaria uma dupla Danilo e João Vitor, que é um menino da base de 18 anos. O Alexandre vai ser poupado também. Então, aí o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O Wesley, por estar suspenso contra o Palmeiras, é capaz de começar jogando amanhã. Pedro vai ter oportunidade como titular. Mas esses jogadores... Então, o Luiz Araújo possivelmente também vai ser poupado, que vem numa batida grande aí. Então, assim, é um time assim, de misto para reserva amanhã contra o Botafogo da Paraíba. Pô, mas que loucura, né? Falar assim, o Flamengo vai com time reserva, entre aspas, misto, como disse aí o Bruno. Aí você vai falar, cara, tem o Pedro, o Wesley, o Ayrton Lucas. É um elenco muito bom. Danilo, é um elenco muito bom mesmo. Mas é louco que ontem a gente estava debatendo aqui se o elenco do Flamengo não é tão bom assim, não foi, PVC? A gente falou sobre o substituto do De Arrascaeta. Também. Mas agora o Felipe Luiz falou em contratar jogador para 5 posições na janela. Não foi? Mas o elenco do Flamengo é muito bom. Mas isso também quer dizer o quê? Saídas, né? Tem muitas saídas. Tem como o Braz vem falando, o Wesley, saída. Michael e Cebolinha podem sair se chegar a proposta. Eu acho que tem um ponto importante a gente lembrar Pro reserva do Pedro, tem? O Juninho. O próprio Alan pode sair. Tem o Juninho sendo muito questionado. O Alan deve sair. Tem o Bruno Henrique como centroavante, que está jogando de centroavante. Eu não acho que seja um absurdo você ter o Juninho e o Bruno Henrique como reservas do Pedro. Você pode achar um outro centroavante. Aí, né? Você tem... Se o Wesley sair, mas eu acho importante a gente olhar para o cenário que nos últimos 6 campeonatos brasileiros, só 2 campeões se reformaram durante a temporada, na janela do meio do ano. Flamengo de 19 e Botafogo de 24. Se você pegar o Flamengo de 19, chegaram Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Gerson, e o Botafogo do ano passado chegaram Vitinho, Alex Telles, Savarino e o Jesus. Foram 4 que chegaram no decorrer da campanha. Os outros campeões, 20 o Flamengo, 21 o Atlético, 22 Palmeiras, 23 Palmeiras, são times que não se transformaram na janela de meio do ano. Então, se você pensar, é diferente do que acontecia em 2003, 2004, o Santos 2004, quando foi campeão com o Preto Casagrande, com o Fabinho Soldado, com o Ricardinho, Bóvio. com o Basílio, que não era titular, mas chegou e reforçou, com o Cristiano Ávalos, com o Leonardo, que não eram titulares no começo da campanha. Isso mudou nos últimos 6 anos. O Flamengo tem que ser campeão, ou brasileiro ou da Libertadores. E o cenário não é vender, ao contrário, é reforçar. Você vai vender o Wesley? Beleza. Vende o Wesley e entrega em janeiro. É o cenário ideal para um time que tem a ambição de ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Com esse dinheiro do Wesley, que é uma baita grana, a gente está falando em mais de 250 milhões de reais, você tem caixa para contratar também, né? O Palmeiras, além de ser estruturado, o Palmeiras fez isso quando vende o Endrick, quando vende o Estevão, quando vende o Vitor Reis, ganha dinheiro também para trazer um Vitor Roque, um Paulinho. Então, as coisas se equilibrando aí para o time se reforçar. No ranking de... Estou até pegando a colinha aqui. No ranking de negociações da última janela, o Flamengo gastou 31 milhões, 31,2 milhões. E o Palmeiras e o Botafogo gastaram mais de 400 milhões. No começo desse ano. Isso não da janela. Alcaraz, por exemplo. Aí você pega, então, o Flamengo, que tem esse poder todo financeiro e o planejamento e uma nova diretoria,
Está atrás do Inter, está atrás do Sport, está atrás do Cruzeiro, está atrás do Red Bull Bragantino, do próprio Grêmio. Mas por causa da discussão da gestão do Landim do final do ano passado. Então agora vai ter um ataque, entre aspas, ao mercado. É porque no ano passado o Flamengo terminou com 30 milhões de reais em caixa só. Sim. Porque gastou. Tava apertada a situação. Braz, meu amigo, bom trabalho para você. Vou me despedir de você por aqui. Obrigada por todas as suas informações, viu? Beijo. Valeu, Luiz. Obrigado. E só para avisar que o Flamengo já está no mercado procurando lateral direito, contando com essa saída do Wesley, embora não tenha nada concreto. Grande abraço, gente. Valeu.